E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Certinho? Domingo à noite, 22 horas, frio. Não, frio não. Tempo assim caindo, né? Temperatura lá por volta dos 15 graus. Um domingo chuvoso. A gente estava aguardando uma chuva aí apocalíptica. Falaram que cairia aqui em São Paulo, até agora nada, né? No vídeo anterior, a gente conversou um pouquinho sobre jazz, né? Hoje vamos falar sobre literatura, mais especificamente sobre poesia. E qual poesia? A poesia portuguesa da virada do século XIX para o século XX. Mais especificamente, a poesia da senhorita Florbela Espanca. Né? Florbela Espanca, que é uma das poetisas mais famosas de Portugal. Eu estou usando a palavra poetisa. Quando eu estava na faculdade de letras, o professor me corrigiu. Não é poetisa, é poeta. Não use poetisa. Só que por força do hábito, sei lá, a gente fala poetisa, poetisa. Na verdade é poeta. Mas a gente cai nesses erros, né? Às vezes. E eu me acostumei a toda mulher que escreve poesia chamar de poetisa. Então, quando eu falar poetisa, entenda-se poeta. A Flor Bela, vocês sabem quem foi. Muito famosa. Ela nasceu em 1894 e morre com 36 anos. Ou seja, ela teve uma passagem, uma vida efêmera, né? Vamos dizer assim, né? Ela foi uma borboleta numa tarde de verão, né? Essas analogias, essas comparações com o tempo, com as estações do ano, com flores, tem tudo a ver com a obra da Flor Bela. Né? Eu vou tentar explicar mais para frente. Né? Para entender um pouco da poesia dela, a gente tem que entender um pouco da vida dela. Né? A mãe dela era estéril, concorda com que o pai tenha relações com uma camponesa. Ela nasce, mas mãe e pai nunca falam da sua origem. Ela é criada como uma prima da família, alguma coisa do tipo. Se ressente dessa ausência materna, vamos dizer assim, e do fato do pai ser uma pessoa muito áspera, muito ausente. Né? Quando ela está mocinha, ela começa a se debruçar na vida literária, entra para a universidade, uma das primeiras mulheres da época dela, naquela virada de século, a tentar uma carreira, vamos dizer assim, né? Começa a escrever poemas, chega a lançar de uma maneira independente, meio mambembe, vamos dizer assim, né? Sem apoio de livrarias e de editor nenhum, um livro com 85, 86 poesias, chamado Trocando Olhares. Esse livro não aconteceu, mas ela não desistiu dessa vontade de ser escritora. Né? Essa, essa ausência de amor paterno e materno faz com que ela devote muito amor ao irmão. Né? O irmão era, na verdade, a família dela. Né? A Flor Bela tem um primeiro casamento que dura 7 anos, mas o marido abandona ela e troca ela por outra. Abandonada, ela casa uma segunda vez, o que por si só a sociedade já olhou meio assim, né? Meio de rabo de olho, porque a gente vivia um outro mundo, uma outra cabeça. Imagina o que era o Portugal no final do século XIX. Ela era jovem, foi em busca da felicidade, mas acontece o seguinte, o segundo casamento também não dá certo. Aí ela meio que se despedaça, vamos dizer assim, né? Mergulha avidamente na literatura, começa a escrever muito poema e lança, então, o que é considerado o seu primeiro livro, que é, deixa eu fazer uma colinha aqui, o livro de Mágoas, de 1919. Esse livro faz sucesso, vamos dizer assim, né? Ele é reconhecido como grande literatura, o que fortalece nela a ideia de continuar escrevendo. Ela começa a fumar de uma maneira desenfreada, vamos dizer assim, né? Era comum, você comprava cigarro na farmácia, na virada do século, né? Lança o segundo livro, que chama o livro de Soror, Saudade. Soror tem a ver com a Igreja Católica, com
com pupilas, né, do ensino religioso. O livro também é bem recebido. E aí, com essa fama construída nesses dois livros, ela então lança sua obra-prima, que é o terceiro livro, chamado Charneca em Flor. Né? Charneca em Flor é um livro que sai em 1931, saudado como alta literatura, e que leva o nome da Flor Bela para o alto. Só que, se, se ela gozava de uma certa fama literária, a vida pessoal dela despencava cada vez mais. Ela casa pela uma terceira vez, o que causa escândalo na sociedade portuguesa. E nesse casamento, também muito breve, porque o marido morre, ela não se recupera mais desse insucesso matrimonial. Essa fissura psicológica que ela trazia, de casamentos ruins, casamentos rápidos, né, casamentos que não aconteceram, vai, de certa forma, lapidando os poemas dela. Porque ela transfere essa tristeza com a vida na pena dela, na sua forma de escrever. Né? Ela começa a ter muita relação com o irmão, conversar muito com o irmão. O irmão vem para o Brasil. A Amazônia era uma coisa muito romanceada, era uma coisa muito desconhecida para todos. Né? As pessoas liam os livros de geografia, Amazônia, no Brasil e tal. O irmão tem a infeliz ideia de sobrevoar a Amazônia num pequeno aviãozinho. O avião cai, o irmão morre, e quando ela recebe a notícia da morte do irmão e da chegada do caixão com o corpo, aí então ela meio que desiste de viver, vamos dizer assim. Né? Começa a fumar de maneira desenfreada. Lembra que o Raimundo Fagner, o cantor cearense, fez o poema, musicou o poema chamado Fumo? Um grande momento, um pico, né, na carreira dela, né, um momento em que ela está no auge, né, vamos dizer assim. Ela começa a fumar. O terceiro marido dela foi o médico dela, né, ela é diagnosticada com edema pulmonar, ou seja, uma vida trágica, né, e ela não suporta a passagem do irmão, e junto com os problemas no pulmão, o insucesso amoroso, ela decide parar de viver e morre aos 36 anos, né? E essa morte dela faz a gente refletir o seguinte: como que os verdadeiros escritores conseguiram transferir para a sua obra, para a literatura, o que acontecia na sua vida, né? Essa história de viver intensamente não é só no rock and roll. Lembra que o Pat Townsend do The Who falava, acho que foi ele, pretendo morrer antes de ficar velho? Pois bem, ele não morreu e ficou velho, né? Na literatura a gente tem casos como o do Arthur Rimbaud, né, que vai para a África e morre, né, jovem, né? E assim por diante. A Flor Bela, que tem apenas poucos livros, ela tem na verdade 4 livros. Com a morte dela, ela ganha o status de grande escritora, sempre foi, mas a gente sabe que a morte romanceia tudo, né? E vira a grande referência feminina quando a gente fala em poesia falada em língua portuguesa. No Brasil temos grandes escritoras também, claro. Né? Uma curiosidade é que ela, nessa vida literária dela, ela trabalha por um certo tempo num jornal português voltado para mulheres, respondendo cartas. Quem você já ouviu falar que fez isso aqui no Brasil? Vamos lá? Sim, a Clarice Lispector. Né? A Clarice não escreveu muita poesia, o negócio dela era a prosa e o romance, né? As crônicas, etc. Pois bem, vamos falar então desses 4 livros. O livro de Mágoas, vou fazer uma colinha aqui, de 1919. O livro Soler Saudade, de 1923. Charneca em Flor, de 31, que é a grande obra-prima dela. E por fim, o livro As Máscaras do Destino, que é um livro de prosa, não de poesia, de 31 também. Esses 4 livros condensam tudo que ela escreveu.
Esses livros, essas poesias, esses textos estão aqui, ó. Poemas de Florbela Espanca, lançado pela editora Martins Fontes, em 1997, organizada pela Maria Lúcia Dalfarra. Aqui nós temos mais de 340 páginas. São esses livros, em ordem cronológica, as poesias dispostas todas aqui, né? No Hospital, Os Meus Versos, A Voz de Deus, tudo que ela escreveu até então. Aí, começam a mergulhar na obra póstuma dela, e é lançado esse livro chamado Sempre Tua, a correspondência amorosa de Florbela Espanca. São as cartas que ela escreveu para os maridos, para o médico, para o irmão, para algumas pessoas. Né? Tinha uma foto que eu queria mostrar para vocês. Aqui, uma foto bem interessante dela jovem aqui, né? Sempre foi jovem porque morreu jovem. A Florbela, essa mocinha aqui, ó, né? Esse livro, Sempre Tua, que é um livro de compilando cartas, ele é lançado pela Iluminuras aqui no Brasil no ano de 2012 e também tem a organização da Maria Lúcia Dalfarra, que pelo visto é uma especialista em Florbela. Essa história, essa vida trágica que eu contei dela, que é só um pedacinho, tem muito mais coisa para falar sobre ela, também é esmiuçado em dois livros que seriam uma espécie de biografia literária, na verdade. Ou seja, é um estudo da vida e da obra dela condensado nos textos. O destino em Florbela Espanca e uma estética da teatralidade. Nesse primeiro, de capa vermelha, nós temos as edições salesianas de Porto, em Portugal, ou seja, um livro europeu, de 1977, escrito pelo Antônio Freire, que é um professor da Faculdade de Braga, em Portugal. Aqui ele vai falando o quê? Ele pega o poema, lê o poema e encontra resquícios, traços da vida pessoal da Florbela espelhados no poema. Ah, ela citou a morte. Ah, ela citou o passarinho. Ela falou de viagem. Então, o autor aqui tenta encontrar na vida pessoal da Florbela esses links, vamos dizer assim, né? E aqui, esse livro da Renata Soares Junqueira, A Estética da Teatralidade, é uma abordagem interessante, onde ela meio que tenta passar para nós a ideia de que a Florbela já sabia que ela era famosa entre aspas, né? Que ela estava se despontando nas letras portuguesas e que a Florbela começa a viver uma vida fictícia, uma vida que não era a vida real dela, quando ela aparece fumando, aparece num canto, numa reunião, não sai muito de casa, quando ela constrói a persona da mulher triste e da mulher angustiada mais do que ela era na vida real. Claro que nós estamos falando de uma pessoa com menos de 36 anos que sobreviveu, entre aspas, em 3 casamentos que não deram certos e a morte do irmão. Ou seja, uma vida que foi muito triste e que ela tentava tirar do caminho escrevendo. E a Renata Junqueira fala assim, não, mas tudo isso ajudou a aprimorar a poesia dela? Eu não tenho dúvida quanto a isso, com certeza, né? Aí a gente para e pensa assim, por que no Brasil fala-se muito pouco dela e de outras poetisas? Por exemplo, a gente conhece a Sofia de Mello Briner, outra poetisa portuguesa, essa um pouco mais recente, já da primeira metade do século XX, que fala muito sobre mar, né, que é um tema muito recorrente entre os portugueses, e a gente não tem os livros com facilidades na livraria. Você chega na livraria, na vitrine já está nas poucas que restaram, né? Tem o que na livraria? Os mais vendidos do mês, os livros que as youtubers alavancam como a literatura do momento, né?
sempre aquela coisa jovem adulto, aqueles romances na linha 50 tons de cinza, vocês sabem o que eu quero dizer. E você fala assim, tem livro de poesia? O vendedor aponta para uma estante no final da loja, os livros estão sempre na parte de baixo, o que demonstra e denota uma certa desimportância, um certo desdém a esse tipo de literatura. Fiz a faculdade de letras há mais ou menos uns 20 anos, pouco menos, 15 anos, e eu também não fui muito feliz nessa minha busca por poesia, né? Só se falava em Camões, arcadismo português, a pré-história da literatura portuguesa, mas nem Fernando Pessoa, por exemplo, eles estavam preocupados em falar para nós, né? Explicar os heterônimos, etc. Não, não, nada disso. Você quer saber, você que corra atrás, né? E é o que eu tenho que fazer porque eu gosto, né? Na verdade, eu sou muito fascinado por duas canções do Fagner, né? O Fumo e o Fanatismo, que são dois poemas da Flor Bela que foram musicados pelo cantor cearense, né? Você conhece? Longe de ti são ermos os caminhos, longe de ti não há luar nem rosa, longe de ti há noites silenciosas, há dias sem calor, beirais sem ninhos. Os dias são outonos, choram, choram, há crisântemos roxos que descoram, há murmúrios dolentes de segredo. E é esse meu amor pelos espaços, fumo leve que escorre entre os meus dedos. E por aí vai, né? Quando a gente fala do fumo, quando ela fala do fumo, ela faz uma analogia da fumaça. Você consome o cigarro e aquela fumaça que sai, ela desaparece rapidamente no ar. E ela encontra ela pensa que o amor também é assim. Você ama, consome de maneira rápida, mas logo ele vai embora. Vai embora para ela, né, que teve uma vida tumultuada, né? O outro é o fanatismo, que encerra com o Fagner falando, o Fagner cantando assim, né? É mesmo? Ah, pode voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. É uma coisa linda, né? Essa busca, essa tentativa de transformar fenômenos climáticos, estações do ano, a passagem do tempo, tem tudo a ver com a questão dos anos correrem e você não conseguir ser feliz, né? É muito interessante isso. E a gente ouve a poesia falada, cantada, e começa a enxergar, ou melhor, ouvir e entender detalhes que a gente não pescava, né? Recentemente eu descobri esse CD aqui, ó, das minhas idas no sebo. A Flor de Flor Bela. Um violonista chamado Marcos Assunção, então acaba cantando e musicando alguns poemas da Flor Bela. Na verdade são 17 poemas. Ele teve o cuidado de não colocar nem o fanatismo nem o fumo aqui, porque claro, seria cotejado com a versão do Fagner e ele perderia com certeza. E nós temos um rapaz que foi descoberto pelo Ricardo Cravo Albim, aquele homem que organizou o Diário da MPB, né? E ele, assim, em 2017, se não me engano, já por volta dos 40 anos, por aí, 45 anos, ele grava esse álbum, né? Que é ele tocando violão com acompanhamento de flauta, violino e violoncelo, né? Algo muito soft, vamos dizer assim, né? Não tem pretensões radiofônicas, mas não deixa de ser um tributo à Flor Bela, né? Não há muito o que dizer também além disso. Os poucos livros sobre ela, o melhor é esse. Você quer ler os livros da Flor Bela, não compre os livros separados, vai direto nesse. Você acha na estante virtual. Os livros estão meio que desaparecidos, estão fora de catálogo, né? Recentemente apareceu um livro chamado Dominó Preto. Depois eu fui ver o que é isso. É um livro póstumo, uma mandracaria que as editoras às vezes fazem, né? Parece que é um livro que surgiu em 1982, ninguém deu muita bola, agora reapareceu. É um livro fininho de poesias póstumas.
né? Muito cuidado com esse negócio de poesia póstuma, porque nesse mato tem coelho, né? E mais ou menos isso, gente. O nosso último vídeo, que foi de jazz, sobre jazz, eu gravei o vídeo e tal, mas no final fiquei pensando assim, cadê meus CDs da Blue Note? Arrumei o quarto e os CDs não apareceram. Aí eu lembrei, putz, eles podem estar naquele anexo da minha casa, naquele quartinho. Foi essa tentativa de abrir as caixas e tentar encontrá-los, ainda não encontrei. Essa arrumação lá no quartinho vai levar muito tempo. Não encontrei os CDs, fez com que eu não gravasse um segundo vídeo essa semana. O vídeo só aparece agora no domingo à noite, né? Mas, terminada essa confusão toda, tentaremos manter o ritmo de 2 vídeos por semana, né? Se você gosta de poesia portuguesa, sabe de coisas que eu não falei, ou percebeu algo errado que eu comentei aqui, comente, mande um recadinho na área de comentários, porque sempre é bom a gente corrigir o que está errado, né? O pouco que eu gosto de poesia são poesias traduzidas, né? Claro, amo o Drummond, Manuel Bandeira, todos os grandes poetas brasileiros, mas a poesia que me pega mesmo é a poesia europeia traduzida para o português. E a descoberta da Flor Bela, não vou mentir, veio por intermédio do Fagner, né? E quando a gente lê os poemas dela, os poemas desconhecidos, vamos dizer assim, aí a gente percebe a grandeza dessa obra, né? Pessoal, é mais ou menos isso, não vou me estender, não vou ficar dourando a pílula aqui. Estamos no nosso vídeo de número 60, ou seja, esse 60º vídeo mostra que uma brincadeira, uma zoeira, por que não dizer assim, de tentar fazer um canal, acabou, entre aspas, dando certo. Claro, as visualizações estão baixas e os números de inscritos estão crescendo de maneira muito lenta. Mas é assim mesmo, é assim que funciona, né? E eu peço para vocês o like, né? E peço para que se inscrevam no canal. E dê sugestões sobre o que a gente pode falar nos vídeos futuros, né? Tentando lembrar sempre que a gente vai intercalar música, literatura, revistas, o que há no quarto, né? Vamos dizer assim, e o que há na casa, né? Gente, fiquem com Deus, a gente volta em breve, tá bom? Fiquem com Deus.